Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do bloco de neuroradiologia aqui do Radiocurso. Muito bem. Primeira coisa, a gente pode ter uma impregnação vascular ou extravascular. A vascular, ela acontece do vaso mesmo, ela é relacionada ao volume e ao fluxo sanguíneo naquele local. Quantidade de vasos. A gente não vai falar delas aqui nessa aula de hoje, mas só para lembrar que ela é a impregnação o sangue que está passando dentro dos vasos, tá? E o volume que aquele tecido sanguíneo cerebral vai exigir daquilo. A gente avalia ela, seja em técnicas de geografia, a gente pode falar também das técnicas de perfusão para avaliar aí o fluxo e o volume sanguíneo encefálico. Mas nosso grande foco é justamente esse aqui, que é a impregnação do interstício, a impregnação do parênquima, aquela impregnação extravascular. É quando o sangue sai da artéria e vai em direção às estruturas. A meninge, leptomeninge, paquimeninge, ao encéfalo, ao ventrículo, plexo corioides. Então é esse o foco dessa aula, tá? Ele está relacionado à permeabilidade da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é aquela barreira que existe entre o encéfalo, como o próprio nome já diz, e o sangue. A permeabilidade dessa barreira vai levar à impregnação. Lesões tumorais ou outras lesões inflamatórias, infecciosas, de diversas etiologias, vão causar a disfunção dessa barreira hematoencefálica. E é justamente a disfunção dessa barreira que vai fazer com que o sangue impregne o interstício do parênquima encefálico, tá bem? Isso é salvo algumas estruturas, tem algumas estruturas do encéfalo que não vão ter essa barreira hematoencefálica, que vão impregnar naturalmente, né? Não vão exigir uma causa fisiológica para impregnar. Uma delas é a glândula pineal, né? Que vai sempre impregnar, então não é uma impregnação patológica. Agora falando das impregnações, dentro delas a gente vai ter as impregnações extraxiais, eu vou falar da paquimeninge e da leptomeninge, a diferença dos padrões, e as intraxiais eu vou falar do realce anelar, o realce giral, o realce córtico-subcortical, realce periventricular e o perivascular. Então o que a gente tem aqui? Só mostrando o extraxial, aqui é um realce paquimeníngeo, revestindo a paquimeninge, olha a importância das aulas de anatomia anteriores, né? O realce leptomeníngeo, revestindo a superfície aí da leptomeninge, da aracnoide, tá? Contornando os giros. E aqui já um realce também paquimeníngeo, mas aí formando um aspecto de lesão extraxial, uma lesão focal com cauda e base dural, mas também é a origem da dura mater, né, da paquimeninge. Aqui os intraxiais, então temos lesões ovaladas, né, um padrão mais córtico-subcortical. Aqui a gente tem impregnações anelares com seus vários padrões, padrão periventricular, uma ependidimite ou uma ventriculite, e outros padrões que eu vou falar mais para frente. Muito bem, resumão aí de impregnação extraxial. Vamos focar primeiro na impregnação paquimeninge. Paquimeninge, a gente se refere aí à dura, principalmente a aracnoide, ela se refere à leptomeninge, tá? Isso aqui seria a leptomeninge. Normalmente a impregnação paquimeninge, né, o realce dural ele é uniforme e ocomete junto à foice. Então a dica é sempre olharem aqui essa impregnação paquimeninge e seguindo aqui junto à foice interhemisférica. É normal ter um certo grau de impregnação paquimeninge, mas tem situações que vão acentuar essa impregnação, que essas situações que vão estar relacionadas a causas mais patológicas. Um status pós-operatório pode causar essa impregnação, geralmente impregnação fibrorreparativa paquimeninge no local da manipulação cirúrgica. Hipotensão intracraniana extremamente importante, tá? A hipotensão intracraniana ela leva ao engurgitamento dos seios durais e ao espessamento dessa paquimeninge. Então ela vai impregnar mais do que o normal. Então é um sinal de hipotensão intracraniana, tá? Neoplasia extraxial, mostrei o meningioma, ele já vai ter uma base, vai ter mais efeito expansivo e localizado. Metástase também, né? Disseminação metastática pode ser tanto cometendo a PAC quanto a leptomeninge. O linfoma secundário, lembrem, eu falei na aula, vou falar na aula de linfomas, lá de tumores no adulto, lá mais para frente, dos padrões de linfoma no sistema nervoso central. E o linfoma secundário, ele geralmente acomete a situação extraxial, ou seja, pegando mais meninges e pegando mais nervos cranianos. Então ele tem um padrão diferente. Doenças granulomatosas adoram a meninge, aí destaque para tuberculose, sarcoidose, doença de granulomatose com polangite, antigamente chamada de Wegener. A congestão vascular também, e o edema intradural, né? Qualquer situação de edema pode estar levando essa maior impregnação.
E agora a impregnação leptomeníngea, que ela vai ter essa impregnação contornando os giros. Reparem que ela vai contornar a fissura silviana, ela vai desenhar todos os giros aqui no encéfalo. Ela não é cortical, ela não está no córtex, ela está extraxial. Não confundir com a impregnação giriforme que a gente tem lá no infarto subagudo. Aqui é uma impregnação que vai se estender para os espaços subaracnoides, tá? Entre os sulcos e as cisternas. Aqui a gente tem as principais causas de impregnação leptomeníngea. Destaque para meningite, destaque para neoplasias disseminadas, quando a gente tiver antigamente chamada de carcinomatose leptomeníngea, mas nada mais é do que implantes leptomeníngeos difusos. Aqui eles têm um padrão mais nodular, meningite carcinomatosa, aí metástase. Outros tumores, como tumores embrionários, aqui o exemplo do medoloblastoma, o ependimoma, tumores de plexo corioide e germinomas, eles podem fazer disseminação leptomeníngea. Tudo aquilo que cair para dentro do líquor, tá? Tudo aquilo que cair para dentro do líquor pode fazer disseminação leptomeníngea. Destaque aí para a coluna, né? Para a medula, quando a gente tem metástases intradurais e extramedulares, geralmente aderidas à superfície pial da medula, vários nódulozinhos, padrão de sugar coating, inclusive nas raízes da cauda equina. Então lembrar aí do padrão da leptomeninge, né? Pelos espaços licóricos, subaracnoides. Então, assim, um resumo das extraxiais, lembrar da leptomeninge, da paquimeninge, e só um adendo aqui, eu coloquei os nervos cranianos. Sempre que a gente tiver uma impregnação do nervo craniano, isso aí vai ser uma impregnação extraxial. Um destaque para disseminação metastática, disseminação leptomeninge, acometendo as raízes ali, os nervos cranianos. E as intraxiais um pouco mais diversificadas, a gente tem o padrão giral, pode ser infeccioso, isquêmico, subagudo, lembrar a impregnação do giro. O padrão córtico, subcortical, principalmente metástases e abscessos, embolia séptica. O padrão periventricular, que a gente viu, infeccioso, geralmente mais homogêneo e fino, ventriculite pelo CMV. E o padrão neoplásico, mais heterogêneo, principalmente nessas lesões que cruzam a linha mediana, glioblastoma e linfoma. O padrão anelar, que tem suas várias variações, o liso regular no abscesso, o incompleto na desmielinizante e o regular espesso numa tumor, né, uma neoplasia primária, seja um glioblastoma, seja uma metástase com necrose central. E o padrão perivascular é esse ponto, traço das vasculites, sarcoidoses, doenças granulomatosas e histiocitárias. Beleza? Bastante informação, né? Mas isso vai facilitar um monte mais para frente, nas próximas aulas. Qualquer dúvida, manda lá, Instagram, md.soldatelli. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.